CBN Criatividade. Oferecimento RDB Criatividade. Pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br. 11h13, hoje o Rodrigo de Barros não está ao vivo conosco, está em viagem, né, com as palestras sobre criatividade e enviou um conteúdo gravado para a gente poder refletir também sobre pensar e sentir. Vamos acompanhar. Olá, ouvintes da CBN, muito bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma coluna CBN Criatividade. Aqui comigo, Rodrigo de Barros. Hoje eu quero estimular você, ouvinte, a pensar. E para fazer isso, vou colocar uma primeira filosofada matinal, já próximo da nossa hora do almoço, que tem tudo a ver com o que eu vou falar. A grande habilidade de uma pessoa que cozinha não é saber preparar os alimentos ou combinar os ingredientes. A grande habilidade de uma pessoa que cozinha é gerar a fome nas pessoas. Sem a fome, as pessoas não apreciarão tanto assim aquele prato de comida, por mais gostoso que seja. Quando a gente quer estimular, quando a gente precisa estimular a criatividade das pessoas, a gente precisa gerar fome nas pessoas. É com essa analogia que eu inicio a nossa coluna de hoje. Sem fome em uma sala de aula, sem fome, entre aspas, né? Sem fome num grupo que participa de uma jornada de aprendizagem para desenvolver sua criatividade com foco em inovação, sem essa fome mental, sem essa fome de aprender, não haverá o pensar e o aprendizado. Para enriquecer isso, eu trago aqui um trecho de um livro do grandioso Rubem Alves, um dos principais nomes da nossa educação no Brasil, onde ele fala sobre pensar. Vamos refletir. Quando eu era menino na escola, as professoras me ensinaram que o Brasil estava destinado a um futuro grandioso, porque suas terras estavam cheias de riquezas: ferro, ouro, diamantes, florestas e coisas semelhantes. Ensinar errado. O que me disseram equivale a predizer que um homem será um grande pintor por ser dono de uma loja de tintas. Mas o que faz um quadro não é a tinta, são as ideias que moram na cabeça do pintor. São as ideias dançantes na cabeça que fazem as tintas dançarem sobre a tela. Por isso, sendo um país tão rico, somos um povo tão pobre. Somos pobres em ideias, não sabemos pensar. Nisso nos parecemos com os dinossauros, que tinham excesso de massa muscular e cérebros de galinha. Hoje, nas relações de troca entre os países, o bem mais caro, o bem mais cuidadosamente guardado, o bem que não se vende são as ideias. É com as ideias que o mundo é feito. Prova disso são os tigres asiáticos, Japão, Coreia, Formosa, que, pobres de recursos naturais, se enriqueceram por terem se especializado na arte de pensar. Minha filha me fez uma pergunta: o que é pensar? Disse-me que essa era uma pergunta que o professor de filosofia havia proposto à classe, pelo que lhe dou parabéns. Primeiro, por ter ido diretamente à questão essencial. Segundo, por ter tido a sabedoria de fazer a pergunta sem dar a resposta. Pensar, caros ouvintes da CBN, ainda citando o grandioso Rubem Alves, é voar sobre o que não se sabe. Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para isso existem as escolas, não para ensinar as respostas, mas para ensinar as perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme, mas somente as perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. No entanto, não podemos viver sem as respostas. As asas para o impulso inicial do voo dependem de pés apoiados na terra firme. Os pássaros, antes de saberem voar, aprendem a se apoiar sobre os seus pés. Também as crianças, antes de aprenderem a voar, têm de aprender a caminhar sobre a terra firme. Mas, obviamente,
a gente precisa, como a gente costuma falar em termos criativos, esquecer de certos conceitos pré-definidos para estimular a nossa percepção, a nossa fantasia e a nossa imaginação. E aí, caros ouvintes da CBN, essa reflexão sobre o pensar conecta diretamente com o entendimento neurocientífico da criatividade, em especial com aquilo que nos ensina o grandioso neurocientista português Antônio Damasio, diretor do Instituto do Cérebro e da Criatividade da Universidade da Califórnia. Olha que interessante, o Antônio Damasio comenta o seguinte, que a maioria das emoções e sentimentos é essencial para impulsionar o nosso intelecto e a nossa criatividade. Logo, quando a gente sente fome, entre aspas, quando a gente sente fome e é estimulado a pensar com perguntas, com atividades vivenciais e lúdicas, aí sim a criatividade é potencializada. Há um grande erro e, do meu ponto de vista, uma certa banalização no mundo da criatividade, que é o famoso clichê. Pense fora da caixa. Curioso que no tema da coluna de hoje eu esteja enaltecendo o pensar e nesse exato momento eu venha dizer que em criatividade não se trata de pensar fora da caixa. Em criatividade se trata de sentir. Fora da caixa, já que você gosta dessa caixa, mas sentir. Primeiro sentir essa tal fome a qual eu faço a analogia de hoje, para então pensarmos em como matar a fome. Criatividade tem a ver com o estímulo que é dado. E pessoas, ao serem estimuladas, elas sentem. Você já parou para pensar nisso, caro ouvinte da CBN? Isso que você ouve nesse exato momento te provoca sentimentos. Confusão, concordância, discordância, curiosidade, incômodo, alegria, compreensão. E aí você vai me ouvindo e você começa a pensar sobre o que você está ouvindo. E isso é o processo criativo acontecendo. Se você está tendo consciência disso acontecendo nesse exato momento, olha que legal isso. Você tem consciência, mesmo que momentânea, do seu processo criativo acontecendo. Pensar. Pensar é uma habilidade que a gente precisa desenvolver mais e mais, em especial nesse mundo onde nós apenas coletamos informações aqui, informações ali e não combinamos mais isso. Em um mundo onde o automatismo está cada vez mais frequente e constante e nós acabamos deixando de ter fome de aprender, fome de ver, fome de sentir. Você, querido e querida liderança de um time, de uma equipe de alta performance, precisa inovar, correto? Essa inovação só virá com a criatividade. E para que essa criatividade seja estimulada, o ambiente que essas pessoas estão inseridas precisa ser um ambiente que gere fome de aprender. Faz sentido? Se não faz, ouça no Spotify logo mais, 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais. E filosofe comigo. Se esse assunto te chamou a atenção, me procura no Instagram, @debarrosrdb, e vamos continuar a prosa, que eu acho que foi um pouco instigante. Espero que tenha feito você pensar. Ótimo dia, Manuel. Ótimo dia, ouvintes da CBN. Viva a Revolução Criativa! CBN Ponta Grossa, 105,9. Agradeço ao Rodrigo de Barros pela coluna CBN Criatividade desta quinta-feira.